Bom, pessoal, boa tarde para vocês. Meu nome é Roberto Francisco de Souza. Sou professor, sou mestre em contabilidade e controladoria, né? Também atuo aí na área de contabilidade já há algum tempo, tá? E sou pesquisador, né? Geralmente eu trabalho com disciplinas de contabilidade tributária, contabilidade avançada, contabilidade básica, oriento TCCs, né? Trabalho de conclusão de curso e também aí faço parte aí de algumas revistas no quesito de avaliação de revistas de periódicos e também ajudo aí no processo de avaliação de artigos em alguns eventos, por exemplo, já ajudei no Enampad, CEMEAD, dentre outros, né, eventos aí da área de contabilidade e administração. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da ferramenta Smart PLS, que é uma ferramenta, né, que a gente utiliza na pesquisa científica, sobretudo na pesquisa quantitativa, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre métodos quantitativos e explicar, a gente vai fazer um exemplo prático aí de como é que a gente consegue utilizar essa ferramenta, né, de métodos quantitativos nas nossas pesquisas aí, seja a questão de TCCs para quem é estudante de graduação, também para quem faz graduação, ou às vezes tem até algum professor aí que já é pesquisador e às vezes não conhece essa ferramenta, que também pode estar utilizando essa ferramenta nas suas pesquisas aí, seja na área de administração, contabilidade, economia, enfim. Você consegue utilizar, né, essa ferramenta nas diversas áreas do conhecimento aí, ok? Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a introdução, né, vamos trazer o aspecto introdutório e teórico acerca da modelagem de equação estrutural dentro do Smart PLS, ok? Vou compartilhar com vocês agora a minha área de trabalho. Bom, então vamos começar, tá? A modelagem de equação estrutural, ou MEE, né, como ela é conhecida, ela é uma técnica de modelagem, né, que essa abordagem estatística, ela testa a hipótese a respeito de relação entre variáveis latentes ou observadas. Ou, no nosso cotidiano, seria o quê? Ela testa a relação entre variáveis, seja a variável dependente, né, que é que nós estamos buscando a explicação das reações que acontecem nela, através das variáveis explicativas, que no caso aqui são as variáveis que nós chamamos de variáveis latentes, né, que como é que elas se comportam, como é que elas influenciam a teoria que nós estamos testando. Então, a gente vai testar essa relação através da modelagem de equação estrutural. Acredito que alguns de vocês até conheçam a modelagem de equação estrutural, mas nós vamos utilizar isso através do software Smart PLS, tá? Por que eu estou trazendo essa oficina para o nosso evento do Conansul? Primeiro, o método de modelação de caminhos pelo PLS, ele foi criado e desenvolvido por Word em 1982, e ela só tem sido aplicada na nossa área das ciências sociais aplicadas a partir do início dos anos 2000, né? Então, de lá para cá, que ela começou a ser utilizada nas pesquisas, sobretudo em contabilidade e administração. E ela acabou se disseminando rapidamente nas universidades aí de países como Estados Unidos, como a Alemanha, sobretudo, principalmente na Europa, né? Em função da sua facilidade, né, de trabalhar, principalmente com relação ao software, e também a facilidade de extrair informações, né, de vários métodos quantitativos em apenas um único sistema, ou então em apenas um único tipo de modelagem você consegue extrair vários tipos de informações, tá? Por que isso? Porque, em essência, o algoritmo PLS ele é uma sequência de regressões, são várias regressões, né, em termos de vetores de ponderação. E esses vetores, né, essa ponderação, ela é obtida na convergência que satisfaz a equação em ponto fixo, que a gente vai ver isso mais adiante, que é, por exemplo, componente A, ele influencia em B, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender quais são as cargas, né, o que influencia A, o que influencia em B, e a relação entre esses dois indivíduos, A e B, e o resultado disso, tá? Por exemplo, nós temos na modelagem de equação estrutural o bootstrapping, que é um procedimento não paramétrico, né? Ele pode ser aplicado aí para testar se os coeficientes, eles têm pesos exteriores, cargas externas e coeficientes dos caminhos, se são significativos ou não. Mais adiante, quando a gente estiver no software, vai ficar mais claro para a gente entender esses termos, tá? Por meio da estimação dos desvios padrões, né, para as estimativas. Então, isso aqui a gente extraiu do Ringel, Wender e Becker
2010. Então, isso também está até lá nas nossas referências, para quem quiser depois buscar um pouco mais de informação sobre isso, tá? Beleza, mas o que é essa regressão? Para que serve isso, né? O modelo de regressão PLS, ele é construído sobre propriedades de algoritmos mínimos quadrados, né? Que em algum momento aí, talvez nas aulas de estatísticas, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos falar um pouquinho, e alguns já até tiveram até algum trabalho estatístico envolvendo aí algoritmos mínimos quadrados, né? Em que é possível permitir que a matriz de pontuação ela represente a matriz de dados. O modelo simplificado consistiria em uma regressão entre os scores do bloco X e o bloco Y, que nós veremos isso mais adiante. Por exemplo, com a análise das regressões de PLS, que ela usa o modelo preditivo, né, de 2 blocos, para modelar o relacionamento entre duas matrizes, Y e X. Além disso, ele modela a estrutura de A e B, de X e de Y, que dá resultados mais ricos do que as de abordagem tradicional de regressão, né? Como eu disse anteriormente, aqui a gente tem um conjunto de regressões, também tem teste T, teste ANOVA, dentro de um único modelo quantitativo. A gente consegue extrair todos esses testes aí, mais alguns também, tá? Então, o modelo de PLS, para ser considerado consistente, né, de relações externas do bloco X e Y, individualmente. E uma relação também interna, vinculando ambos os blocos. Relação externa para o bloco X. E aqui nós temos a equação de uma relação externa, tá? Isso aqui, geralmente, a gente usa essa equação lá na metodologia, quando você vai descrever como é que você vai trabalhar aí a questão da relação lá no PLS. Aqui nós temos um modelo de equação, né? Só que é uma relação externa. O primeiro é uma relação interna, tá? E o segundo é uma relação externa. Então, assim, o diferencial do PLS, no caso da modelagem de equação estrutural, é porque ele possui uma abordagem semelhante a várias técnicas de modelagem multivariada, com possibilidade de inferências semelhantes à regressão múltipla, teste T e também o teste ANOVA. E nós veremos isso aí mais à frente, tá? E aí, como é que funciona? Para a gente, lá para o sistema, a gente já, digamos que já fizemos o nosso artigo, né? Desenvolvemos uma boa parte até a metodologia. Aí lá na metodologia, a gente já temos aí as nossas hipóteses. No caso aqui, a gente vai usar o quê? A gente vai verificar como é que a remuneração e as suas dimensões, ela influencia no crescimento da firma, como é que o capital humano ele influencia no crescimento da firma. Eu, ao mesmo tempo, também posso testar como que os estágios de crescimento, eles moderam o crescimento da firma sobre a remuneração e também sobre o capital humano. Aí, eu já tenho, uma vez que eu tenho as minhas hipóteses formadas, né? No caso aqui, eu utilizei dados primários, que foi a aplicação de questionário, tá? Com Scalar Linkage de 7 pontos. Mas a gente também consegue utilizar dados secundários, que são os dados da Bolsa de Valores, tá? Ou economática, algo assim, Thompson, tá? E aqui seria já o modelo de mensuração. Pronto, agora que nós já temos uma ideia do que é a modelagem de equação estrutural, nós vamos trabalhar um pouquinho a questão do software, tá? Primeiro, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos procurar o software, né? Onde é que está esse software? Então, eu coloquei aqui o link, né, para vocês baixarem o software. Tá? Deixa eu abrir aqui a internet, que a gente já vai verificar. Só um minutinho que a gente vai visualizar aqui na internet. Quando você tiver, pode ser até pelo Google também, tá? Você vem aqui, ó, o primeiro Smart PLS que vai aparecer aqui já é o próprio site do Smart PLS, tá? Todo mundo tá visualizando aí a tela, gente? Se não tiver, vocês avisem, tá bom? Sinalizem aí para mim. Vocês estão visualizando a tela? Sim, professor, estamos visualizando. Pronto, beleza. Então, assim, ó,
aqui é o site no qual nós faremos aí o download, tá? No caso, eu não vou fazer o download porque eu já fiz e já está funcionando. Mas assim, digamos que vocês queiram depois utilizar o software. Vocês vão abrir aqui o site, né? E aí, eu tenho o Windows, então eu baixo aqui, eu baixei a versão do Windows de 64 bits, né? Eu dou aqui, clico aqui no download, ele vai simplesmente baixar o arquivo exe e eu vou executar. Mas se você tiver o OS X, né, que no caso são as máquinas aí da Apple, do Mac, você vai clicar na opção, né, do Mac, que é um pouquinho diferente, tá? Detalhe, depois que você fizer o download, você vai ter que fazer um cadastro aqui no site do Smart PLS. Um pouquinho que tá querendo travar isso aqui. Trava não. Tá vendo aqui em cima, o Start Free? Tá vendo aqui? Então, assim, ó, o que você tem que fazer? Depois que você fizer o download, você vem aqui, e aí você vai cadastrar o seu e-mail. Quando você enviar o seu e-mail aqui, você vai receber a chave, né? A chave, no caso, a licença para você inserir e poder utilizar o Smart PLS. Aí tem um detalhe. Quando a gente baixar o arquivo exe, que a gente executar ele, nós teremos lá três situações. A primeira é a versão Student, que essa aí você pode usar por tempo indeterminado, né? Que não tem custo nenhum. Só que a versão Student, por exemplo, ela tem uma certa limitação. Por exemplo, no meu caso aqui, que eu vou usar questionário, né, para a gente poder rodar os dados estatísticos, se for a versão Student, eu só consigo utilizar até 100 questionários. Posso utilizar 100 questionários, mas aí, sei lá quanto tempo, até, sei lá, 5, 6 anos, não tem problema nenhum. Beleza, só que é só 100. Mas no caso aqui, se você tiver, sei lá, 300 questionários, você pode utilizar a versão profissional, mas você usa a versão profissional de teste, para você não ter que pagar. E essa versão é de 30 dias, então dá tempo de você já ter coletado seus dados e você rodar os dados aí e finalizar a tua pesquisa. Mas também tem a versão professional, a versão profissional, que é uma versão que a licença já é paga. Se eu não me engano, a última vez que eu pesquisei, que eu até cheguei a utilizar, estava 600 euros, mas aí é feita a conversão em reais e já tem uma diferença de preço aí. Mas isso já tem tempo, então se fosse hoje, teríamos que verificar qual seria o valor atualizado. Uma vez que nós enviarmos aqui as informações do nosso e-mail, aí vai acontecer o quê? Vai chegar para você lá no teu e-mail a chave, tá? A licença. Vocês conseguem verificar aqui, ó, a licença do Smart PLS aqui escrito em verde, selecionado aqui? Sinalizem aí, por favor. Tá? Beleza, então você vai fazer o quê? Você vai copiar essa licença aqui, né? E aí nós vamos abrir o sistema. Tá? Fecha aqui. Fecha aqui. Então, esse aqui, vou minimizar aqui. Pronto. Aí, aqui eu já executei o sistema, aí vamos abrir o sistema. Tá? Pronto. Abriu. Nesse caso aqui, como eu já fiz a execução dele, já está instalado, tá? Mas aí, vou fazer uma simulação. Nós poderíamos ir aqui, ó. Professor, o passo a passo que o senhor está explicando está dando uma travada. Fazer Tá um pouquinho. Travado? Isso. Se eu puder voltar só um pedacinho para as pessoas poderem acompanhar, eu agradeço, por favor. Ah, tá. Certo, então. Vou voltar um pouquinho, tá? Então, assim, ó. Nesse caso aqui, eu já criei o atalho, tá? Porque eu já baixei o Smart PLS. Depois que a gente executa lá o arquivo, a única coisa que você vai fazer é escolher a licença profissional, né? Que vai ser aquela de 30 dias, e inserir essa chave aqui, ó. Você colou essa chave aqui, tá? E pede para finalizar, pronto. Você já vai conseguir abrir o sistema e usar todas as funcionalidades dele
na versão de teste, que são 30 dias. De teste 30 dias. Mas, caso você não queira usar aí a licença de 30 dias, que é a completa, digamos assim, você pode utilizar simplesmente a versão Student, só que tem aquela questão, você só vai conseguir inserir dados de 100 empresas, né? Então, dependendo do tipo de pesquisa, ela não vai te ajudar, porque você vai ter muito mais dados que isso para inserir. Mas nesse caso aqui, ó, essa chave, quando você copiar para inserir lá, você vai ter que diminuir aqui, ó. Tá vendo aqui esse if entre o 9 e o 9? Ele tem um espaço sobrando aqui, ó, que aí, quando eu tento finalizar, ele dá um erro. Aí você vai ter que vir aqui e excluir esse espaço aqui que ele está sobrando. Ele não é necessário aqui. Excluir o espaço, você já vai conseguir utilizar o sistema de fato, tá? Que é esse aqui. Pronto, beleza. Agora, como é que a gente vai conseguir utilizar essa ferramenta, né? Primeiro, você já tem os seus dados, né? No caso aqui, nós temos aqui, ó, o que a gente vai testar. No nosso caso foi questionário, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que abrir o questionário, né? Vou abrir aqui o questionário. Eu vou abrir o questionário e aí eu vou selecionar a parte que eu vou, de fato, utilizar na pesquisa, tá? A gente já vai ver por quê. Por exemplo, aqui, ó, são todas as respostas dos questionários que a gente utilizou, tá? Que a gente teve lá na questão da coleta. Então, vou explicar para vocês como é que funciona aqui. Tá vendo RE? RE significa remuneração estratégica. Então, do RE1 até o RE11, se trata de remuneração estratégica, tá? E aqui para baixo são as respostas de cada questão, tá? Depois aqui, ó, do INC 1 até o INC 9, se trata de questões referentes a incentivos, tá? Depois aqui nós temos do RI1 até o RI7, são questões referentes à remuneração inteligente, tá? Depois nós temos o estado de crescimento, e o CRFI aqui são crescimento da firma. Então, CRF1 até o CRF3, 3 até o CRF10 é crescimento da firma, que é outro bloco de questões. Depois nós temos aqui, ó, o CH, né? O CH é o quê? É capital humano, tá? Então, o capital humano é do CH1 até o CH7. São essas que a gente vai utilizar. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, eu seleciono essas questões, né? As que eu vou utilizar, de fato, né? Seleciono todas elas. Pronto, selecionar até aqui, só para a gente ter um exemplo. Aí venho aqui, ó, tem que salvar arquivo, salvar como, aí você escolhe a pasta lá do tua pesquisa, aí ele não está salvo aqui em arquivo XLS, você vai vir aqui e vai alterar, você vai escolher esse aqui, ó, CSV separado por vírgula, e aí você vai salvar. Você vem aqui e salva, que ele vai salvar no formato que você precisa essas informações lá para o sistema. Pronto. Uma vez que a gente fez isso, o que nós vamos fazer? A gente vai voltar lá para o sistema, né? A gente abriu aqui o Smart PLS. E aí a gente vai vir aqui, ó, vamos criar novo projeto, tá? O que eu vou escrever aqui? Vou colocar o FMT. Pronto, o FMT, beleza. E aí aqui já vai começar a ficar interessante, tá? Por quê? O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, e vou... Opa, cadê o mouse? Eu vou vir aqui e vou importar, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, ó, ficheiro, tá? Importar dados, tá? Onde é que estão esses dados? Esses dados estão lá na pasta que eu salvei no formato CSV, tá? Então, já salvei aqui, vou clicar em abrir. Vou dar um OK. Pronto.
Pronto, então todas aquelas questões lá que nós vamos utilizar de fato na pesquisa, na parte estatística, elas já estão dentro do software. E aí, quando você fizer isso, a primeira coisa que já vai aparecer aqui, ó, é aquela questão da estatística básica, tá? Que é média, moda, mediana, aquelas coisas ali, você já vai ter essa informação de cara, tá vendo? Por exemplo, RE1, que é remuneração estratégica, tem aqui, ó, a média, a mediana, a mínima, a máxima, o desvio padrão, né? Então, a gente já de cara tem essas informações, e isso sem a gente pedir nada, tá? Também já temos aqui a correlação entre indicadores, e também já temos aqui o ficheiro de dados originais. Aqui é como é que os dados ficam depois que a gente importa para o sistema, tá? Por isso que tem que salvar no formato CSV, um ponto separado por ponto e vírgula. Pronto. Uma vez que eu fiz isso aqui, o que eu vou fazer? Tá vendo aqui, ó, o FMT? Tá vendo aqui o FMT separado aqui? Eu vou clicar aqui na UFMT e vou começar a criar as variáveis que eu vou utilizar, tá? Pronto, a primeira está aqui, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Pronto, tá bom aqui. O que eu vou fazer? Vocês estão vendo aqui o RE1, eu vou selecionar do R, é a mesma coisa que eu fiz lá atrás, RE1, RE até o RE11. Aí com o mouse eu vou clicar aqui em cima e vou arrastar para a variável latente 1. Pronto, já começou a dar a carinha aqui para o negócio, tá? Eu clico aqui em selecionar e vou afastando um pouco aqui as variáveis para muito perto aqui, que a gente vai ocupar mais esse espaço aqui, tá? Peraí. Estão entendendo por enquanto aí, gente? Aí, próximo. Vou selecionar o INC, que é incentivos, né, até a última questão que fala sobre incentivos, que é o INC 9. Vou fazer a mesma coisa, vou clicar aqui e vou arrastar para uma outra variável latente, tá? Já explico o que é variável latente, tá bom? O que eu vou fazer depois? A mesma coisa aqui, ó. Vou pegar RI, que é remuneração inteligente, R1 até RI7. Vou colocar aqui em outra variável latente. Pronto. Vou fazer o quê? Vou fazer de novo aqui CRF, né? Que é crescimento da firma, a mesma coisa. Do 1 até o 10. Vou pegar, vou arrastar aqui para outra variável, tá? Pronto. Agora, vou pegar também CH, que é capital humano, e vou levar aqui para uma outra variável latente. Pronto. O que eu vou fazer? Esse daqui eu vou excluir, que eu não vou utilizar. Esse aqui também vou excluir, está sobrando. Né? Então, o que eu vou fazer? Vocês estão vendo aqui, ó, a variável latente 6? Eu vou renomear ela, tá? Então, eu clico com o botão auxiliar aqui. Aí, aqui em cima tem mudar nome, tá? Então, tá vendo que está escrito RI? RI, eu vou colocar o nome dela de remuneração. Remuneração inteligente, tá? Esse é o bloco de questões sobre remuneração inteligente. O CH é, mudar nome também, né? Capital humano, tá? Mesma coisa, dei OK, você viu que ela tá ficando nomeada ali. Eu posso clicar em cima dela e movimentar ela para onde eu quiser, tá bom? Beleza, essa aqui eu vou trazer ela aqui para baixo. Pronto. Então, o que tiver escrito aqui INC é o quê? Incentivos, eu venho ali mudar nome, né? Incentivos. Pronto, nomeei aqui, incentivos. O que tiver CRF vai ser crescimento, tá? Então, eu coloco aqui, ó. Eu nomeio ela como crescimento da firma. Pronto. E essa última aqui, que é RE, tá vendo aqui, ó? RE. Eu vou lá também mudar o nome dela e coloco remuneração estratégica. Pronto. Ok aqui. O que eu vou fazer agora? Uma vez que a gente já fez a importação e já começamos a criar as variáveis, tá? Vocês estão vendo essas variáveis que a gente chama de variáveis latentes? O que acontece? Essas variáveis, a gente tá trazendo para o sistema as nossas hipóteses que serão testadas da pesquisa. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá aparecendo na minha tela aí para vocês? Tá. Ah, beleza. Cadê? Vocês conseguem visualizar essa tela aí? Esse modelo conceitual da pesquisa nada mais é do que as hipóteses da pesquisa, tá? Então,
Vocês observam lá que nós criamos lá no sistema crescimento da firma, capital humano e a remuneração. Só que nós separamos remuneração estratégica, incentivos e remuneração inteligente. E temos aqui todas as questões que elas direcionam a nossa pesquisa, né, para a gente saber como é que se comporta essas variáveis da remuneração, capital humano e estágio de crescimento sobre o crescimento da firma em si. Beleza, então isso aqui nós acabamos de trazer para o sistema, que é essas variáveis aqui. Ó. O que eu vou fazer agora? Uma vez que eu já renomeei elas, vão dar uma organizada aqui, né? A variável que eu estou testando, qual que é? O que eu estou testando aqui? Eu estou testando o crescimento interno da firma, não é isso? Que é que eu quero saber como se comporta. E remuneração e crescimento, elas explicam como é que ocorre o crescimento. Então, eu sei que a minha variável dependente, ela é o crescimento da firma. O que eu faço? Clico com o botão auxiliar, venho aqui, ó, e vou alinhar indicadores em cima. Pronto, ele já deu uma mudada aqui na cara do negócio. Né? Aí faço a mesma coisa, clico com o botão auxiliar em capital humano e venho aqui alinhar a direita. Aí já traz aqui para a direita, tá vendo aqui, ó? Aí eu posso mexer para lá e para cá. Vamos pegar aqui a remuneração inteligente, faço a mesma coisa. Alinhar para onde aqui? Eu vou alinhar para direita também, tá? E aí eu posso arrastar um pouquinho para cá, né? Para não ficar colado. E aí depois eu posso pegar aqui, ó, essa incentivos e posso alinhar para baixo, né? Pronto. Então já está começando a pegar forma aqui o negócio, tá? Até aí tudo bem, gente? Estão conseguindo pegar como é que faz? Sim. Beleza, agora nós vamos fazer a parte mais importante, tá? Você está vendo aqui essa setinha escrito ligar? Nós vamos clicar nela, né? E vamos fazer as ligações aqui. Temos que lembrar o seguinte, essa de cima aqui, ó, que é o crescimento da firma, é o que eu estou testando, né? Então, eu quero saber a influência de remuneração estratégica sobre o crescimento. Eu quero saber a influência dos incentivos sobre o crescimento. Eu quero saber a influência de remuneração inteligente sobre o crescimento. E eu também quero saber a influência de capital humano sobre crescimento. Pronto, já dei uma mudada na cara do negócio aí, né? Beleza. Uma vez que eu fiz isso, agora a gente vai começar a brincar. Eu posso mudar de cor, tá? Eu posso fazer do jeito que eu quiser aqui. Mas eu não quero isso agora. Eu quero partir logo para a questão dos dados, né? Os dados estatísticos, porque a gente vai trabalhar bastante isso. Aí o que eu faço? Vocês estão vendo aqui, ó, ficheiro, né? No ficheiro aqui eu crio um novo projeto, que nós já fizemos, criamos o FMT, né? Se eu já tivesse isso aqui, ó, tá vendo esses dados que a gente acabou de criar? Que está em amarelo e azul? Se eu já tivesse feito isso e salvo ele, eu poderia simplesmente vir aqui no ficheiro e importar o projeto. Mas, no nosso caso, como é uma oficina, eu tenho que gerar um novo. Mas eu poderia muito bem simplesmente importar esse projeto e esses dados da mesma forma que está aqui na nossa tela, tá? Também poderia importar a pasta, né? Mas no nosso caso, que é novo, nós tivemos que importar os dados, tá? E a mesma coisa também eu posso exportar. Depois que a gente fechar tudo aqui, os dados, né? A questão estatística e a questão do modelo, né? Como é que vai ficar o modelo estatístico, a gente pode simplesmente exportar esses dados e também essas imagens que a gente pode utilizar na metodologia de uma pesquisa, ou às vezes até lá na parte da análise de dados de um artigo, né? Que não é muito comum essas imagens aqui, mas eu já vi em 1 ou 2 artigos. Mas tem gente que não gosta de colocar. Poderia fazer isso também. Pronto. Já sabemos como é que funciona o ficheiro. O editar, esse editar, eu posso excluir tudo que eu já fiz, né? Posso desfazer algumas coisas. Eu posso, se bem que eu desfazer, você pode clicar no Ctrl Z, que é a mesma regra. Ctrl Z ele desfaz, tá? Eu posso adicionar uma variável latente, que a gente acabou de criar aí. Eu posso adicionar uma ligação, também eu posso fazer isso, né? Eu posso adicionar ligações, eu posso ligar várias variáveis a várias outras variáveis, tá? Eu posso alinhar a direita, a esquerda, para baixo, o que for, né? Também posso definir alinhamento. E também posso alternar aí entre o formato e também a questão do reflectivo, tá? Mas já temos uma noção de como que é isso.
Temos aqui a questão do visualizar, eu posso ampliar ou reduzir, né? Também posso ocultar alguns indicadores, mas o objetivo não é isso, tá? Temos aqui também a questão dos temas, que eu posso editar o tema. E aqui nós temos a guia mais importante, tá? Aqui é a guia calcular. Então, geralmente, no PLS, a gente vai utilizar, primeiro, vamos fazer o cálculo utilizando o PLS algoritmo, tá? Que é esse algoritmo PLS, tá? Tu clica aqui. E aí, quando você clicar aqui, você lembra que lá naquela outra, nos slides, eu falei um pouquinho sobre o algoritmo de mínimos quadrados parciais, que está lá nos slides. Então, aqui é a modelagem disso dentro do sistema Smart PLS, tá? E, ao mesmo tempo, nós temos aqui também a definição dos caminhos, no nosso caso aqui é caminho, que está selecionado. Tenho aqui o número máximo de interações, eu coloquei 300, mas você pode aumentar e diminuir. Clicando aqui para cima, você aumenta, né? E para baixo, você diminui. Mas, no meu caso aqui, eu vou usar 300. E os critérios de paragem também, né? Nós temos aqui uma equação, o mais comum que a gente utiliza é o 7, mas você pode colocar outro, depende do que você vai fazer. Mas eu recomendo deixar do jeito que está aqui, 300, o número máximo, mas se você quiser mudar também pode mudar, e o 7, que é o que tem sendo utilizado. Aqui tem valores em foto, que são coisas que você pode alterar, também tem a questão de ponderação, mas isso aqui a gente não pode mexer, a gente só pode mexer aqui nessa tela de configuração. Feito isso, o que eu posso fazer? Eu já posso ver aqui, ó, em iniciar cálculos, tá? E aí, quando você clicar em iniciar cálculos, ele vai demorar uns 2 até 3 minutos, mas ele vai começar a calcular, tá? Você deixa ele sozinho aí fazer o trabalho dele. Olha lá, ele vai te dar uma mensagem lá. Todos os cálculos efetuados, tá? Quando ele fizer isso lá, que ele der todos os cálculos efetuados, ele também, ao mesmo tempo, ele já vai gerar aqui, ó, as informações estatísticas, tá? Por exemplo, ele vai me dar aqui a matriz, a relação das matrizes, né? Que eu já vou falar um pouquinho sobre isso. E vai me dar também os coeficientes estruturais, tá? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aqui embaixo eu tenho os coeficientes estruturais, que está aqui. Então, a gente vê o quê? Que remuneração aqui é capital humano, a primeira, segundo incentivo, o terceiro é remuneração estratégica e o último é remuneração inteligente. A gente observa o quê? Que da forma como está, capital humano, incentivo e remuneração inteligente está ok. Mas a questão da remuneração estratégica, a gente vê que ela não está contribuindo para a questão do crescimento da firma, mas a gente vai ver agora por quê, tá? Aí aqui embaixo, debaixo dos coeficientes estruturais, eu posso fazer o quê? Eu posso verificar os efeitos diretos, né, de cada um. Eu venho aqui, vejo os efeitos específicos de cada um aqui. Aliás, não está aqui. Eu posso ver os efeitos totais, ó, de cada um. As cargas externas, que a gente já vai ver cargas externas, tá? Os pesos exteriores. Cada variável latente, o capital humano, tá vendo? E aí cada questão de cada grupo. Consigo ver tudo isso aqui. A correlação entre as variáveis, tá vendo? A correlação em alguns é boa, de outros já não é. Tem também a questão da covariância. Então, a gente observa o quê? Que nós temos várias informações estatísticas, né? Em um único instrumento, né? Em um único software, em uma única ferramenta. A gente consegue aí extrair diversas informações. Então, dependendo da pesquisa, você nem vai usar tudo, você vai usar somente uma parte dessas informações, tá? Eu consigo ver aqui o R quadrado, tá vendo? O R quadrado também é o R ajustado. Então, a gente vê que o R quadrado tá bom. O R ajustado também. Tem a questão do F quadrado, né? Fiabilidade do construto. Aqui, ó, digamos assim, a tela mais importante, as informações mais importantes da tua pesquisa. Por exemplo, o alfa de Cronbach, ele tem que ser igual ao Mark 07, né? Então, nós estamos vendo aqui, ó, que ele está todos maior do que 0,7, tá vendo aqui? Tem que ser igual ao Mark 07. Então, todas as variáveis, elas, estatisticamente, de acordo com o alfa de Cronbach, elas foram aceitas, né? Temos o ROA também. A fiabilidade composta, a mesma coisa, também tem que ser igual ao Mark 0,7, né? Que isso é um preceito estatístico, se for abaixo disso, o teu trabalho, né, o teu construto, as tuas hipóteses não condiz com a pesquisa que você está fazendo, teria que fazer algum ajuste, alguma adaptação.
E a variância média extraída. Aqui que mora o problema, tá? Qualquer outro software, se você usasse, por exemplo, um SPSS, talvez outro software, quando chegasse aqui na variância média extraída, você já ia ver que sua pesquisa teria problema, né? E você ia ter que fazer algum tipo de ajuste, e dependendo do software, ia dar muito trabalho. Mas isso aqui quer dizer o quê? Que ela tem que ser igual ou maior que 0,5. Então, no caso aqui, todas abaixo de 0,5. Ou seja, que a VME, ou a variância média extraída, a gente não está aceito de acordo com os padrões estatísticos. O que eu posso fazer? O Smart PLS, ele me permite fazer o quê? Explorar as minhas variáveis, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá na nossa tela inicial. Vocês estão vendo aqui, ó, a remuneração estratégica, todo mundo visualizando aí? Gente, vocês estão aí? Oi, sim. Ah, pronto, beleza. É porque às vezes fica muito silêncio, dá a impressão de que eu estou falando, está travando, tá? Então, assim, o que acontece? O preceito estatístico, ele diz o quê? O preceito estatístico, quando eu digo, é assim, o que é praticado, né, com relação a isso. Tem vários autores que dizem o quê? Que tem que ser igual ou maior que 0,5. Remuneração estratégica. Vocês estão vendo alguma questão aí, alguma resposta que ficou abaixo de 0,5? Vocês conseguem visualizar isso aí? Tem. Ó, vamos lá. 262. Exatamente. A R1 está 0,64, que no caso é 0,640. Ela é maior ou menor que 0,5? Ela é maior, né? Mas a R10, ela é menor. A R11 é menor. A R3 é menor. E a R9 também. Aí o que eu posso fazer? O que o Smart PLS me permite, né? Eu posso simplesmente vir aqui, porque vocês estão vendo aqui esse menos 0,45? Está vendo aqui? Ele está dizendo o quê? Que a carga fatorial da remuneração estratégica, né? Ou seja, que compõe a remuneração estratégica não está contribuindo para que o meu modelo ele seja aprovado estatisticamente, que ele seja um modelo que eu consiga fazer alguma inferência. Ele está me dizendo ao contrário. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui e excluir. O Smart PLS me permite isso, tá? Modelagem de equação estrutural também. Eu posso vir aqui, tenho que vir aqui e excluir a questão 10. Aí eu venho aqui e peço para calcular de novo, tá? PLS algoritmo. Aqui, que a gente vai lá, só pede para... Você vê ali que está o 300, está o 7, você vem aqui e iniciar cálculo. Ele vai calcular de novo, tá? E aí, quando ele calcular de novo, você vai voltar aqui, ó. O FMT aqui, tá vendo? Você tá vendo que estava 0,45, agora ele está 46. Ele diminuiu um pouco aí a questão. Mas aí, quando eu venho aqui, ó, para fiabilidade e validez do construto, ele não mudou nada. Cadê a remuneração aqui estratégica? Memorizem aí, tá? Ele está dando aqui, ó, a variância média extraída 0,360, tá? A gente já vai ver esse dado aí. 0,360. Aqui que eu tenho que fazer de novo, eu volto para FMT, vou excluir a 11, calculo de novo. Não dá para excluir todas as variáveis abaixo de 0,5 e depois calcular? Na verdade, eu já tentei fazer isso, mas não se permite, eu não descobri ainda como é que eu faço isso, tá? Mas, assim, como eu não descobri ainda como é que faz, porque esse programa aqui todo dia se descobre alguma coisa, tá? Eu venho aqui de novo, excluo. E detalhe, tudo que a gente excluir, que está abaixo de 0,5, lá nas tuas análises, na tua metodologia, você vai escrever lá. Na variável remuneração estratégica, foram excluídas as questões X, R alguma coisa aí, tá? Em função de não atender os preceitos estatísticos de acordo com o fulano, Beltrano, Pronto, por quê? Você está justificando que você extraiu porque aquelas questões, elas fragilizavam o teu modelo, tá? Então, você tem que colocar muito bem isso. Por quê?
Quando um avaliador ele for avaliar o seu artigo, ele vai ver que você tinha X questões no teu questionário, né? Só que cada variável, ele vai verificar se realmente a quantidade de questões que tem no questionário, se faz parte de cada variável. Ele vai ver que não. Se você justificou, foi excluído porque não atendeu o preciso estatístico de 0,05, essas coisas todas, ele não vai te perguntar nada. Mas se você simplesmente excluir e não justificar, seu artigo simplesmente pode ser rejeitado. Nem, né, pode ser rejeitado porque você fez isso, que é o que é permitido, mas você simplesmente não justificou, tá? Então, infelizmente, eu vou fazer aqui um por um, tá? Vamos ver aqui de novo, tá? Eu venho aqui, peço para calcular de novo. Aí, venho aqui de novo na UFMT. Então, tá sobrando quem aqui? Tá sobrando agora a 9, que eu vou escolher também. Vou lá de novo. É bom que vocês memorizam, né? Vou aqui de novo, UFMT. Tem algum aí que está abaixo de 0, não tem, né? Beleza. Então, o que eu faço agora? Vocês observem aqui, ó, que o sinal da remuneração estratégica ele não permanece negativo sobre o crescimento da firma, que é o que nós queremos saber. Como é que a remuneração estratégica influencia no crescimento interno da firma? A gente está vendo aqui que esse sinal é negativo, ou seja, ele influencia de forma negativa, ou então ele não influencia, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui, ó, para a questão da fiabilidade e validez, tá? Você lembra que a remuneração estratégica estava com 300 e alguma coisa aqui, que eu não lembro, acho que é 360, né? Lembram disso? Alguém memorizou aí que eu pedi para memorizar? Se eu não estiver enganado, era 360, né? 360 alguma coisa. Então, o fato de eu ter excluído aquelas questões que elas estavam prejudicando o modelo, né? A gente já conseguiu corrigir essa anomalia, digamos assim, daquelas questões que estavam prejudicando o modelo. Tá vendo aqui que agora ele atende o preceito que tem que ser igual ou maior que 0,5. Agora ele está igual ou maior que 0,5, tá? Detalhe, né? Eu excluindo, você não pode esquecer de justificar lá nas tuas análises ou então na tua metodologia da tua pesquisa, ok? Se esquecer de fazer isso, a tua pesquisa ela pode ser rejeitada, tá bom? Certo. Já que nós fizemos isso com remuneração estratégica, a gente vai verificar agora as outras variáveis também, né? Vamos verificar aqui incentivos. Tem algum que tá inferior a 0,05? Conseguem localizar aí? Sim, a primeira. Isso, a primeira e a terceira. Então, já vamos excluir logo a primeira e a terceira. Vem aqui, excluir. Eu disse primeira e terceira, né? Então, vamos excluir logo a terceira. Tá vendo aí? Aí, depois que eu já... Assim, dá para excluir tudo de vez. Você viu aqui que a gente tem que lembrar quem é quem, né? Do valor de cada um. Se você memorizou, você vai lá e já deleta tudo, para depois você fazer o cálculo. Que é respondendo aquela pergunta que você tinha feito anteriormente, tá bom? Pronto, agora eu vou lá e vou calcular. LS algoritmo. Pronto, eu já vou de novo lá direto em fiabilidade e validez do construto, né? Ele melhorou um pouquinho, mas ainda não está 0,5. Então, ainda deve ter lá alguma questão que está abaixo de 0,05. Vocês estão vendo alguma questão aqui que está abaixo de 0,05 aí? Incentivos. Esse aqui não tem. Esse aqui não tem. Capital humano tem. Nós temos aqui, ó. Vamos tirar logo tudo. A CH7. Aqui no caso é só a CH7. Então, capital humano, como a gente já excluiu somente a CH7,
a variância média extraída dele agora já está sendo estatisticamente aceita, ela já deu 0,544, tá? Vamos verificar agora o crescimento da firma, incentivos e remuneração inteligente. Vamos para lá para ver isso. Estão visualizando algum aí, gente, que está abaixo de 0,5? Aqui, ó. Aqui, 0,07. Qual que é esse aqui? Aliás, não, ele não está, não. Está abaixo, né? Se estiverem vendo algum, vocês sinalizem, tá? Dezoito, 742. Alguém viu algum aí? Eu não estou visualizando nenhum que esteja abaixo de 500, de 0,05, tá? Se vocês estiverem vendo aí, vocês me avisem. Deixa eu pedir para calcular. Professor Roberto. Oi, pois não? Pode falar. Boa tarde, aqui é o professor André, seja bem-vindo. Eu cheguei uns minutos antes do início da sua, depois do início da sua apresentação, não pude te cumprimentar, estou cumprimentando agora, enquanto o pessoal está olhando aí. Te agradecer por estar participando conosco, né? E já vou te fazer uma pergunta que talvez você já possa, a partir da pergunta, já iniciar aí, ou dar continuidade na sua análise. A ordem de exclusão de variáveis que não têm o nível de significância mínimo altera a modelagem, ou seja, a ordem que você exclui pode alterar o dimensionamento do modelo, fazendo com que as cargas fatoriais das outras variáveis também sejam alteradas? Não, no caso assim, eu só posso excluir de cada bloco de questão, que no caso, cada bloco de questão ele pertence a uma variável. Então, se a variável tiver questões que estão abaixo de 0,5, a modelagem de equação estrutural, ela me permite que eu faça a correção excluindo essa questão que ela está contribuindo de forma negativa dentro do modelo. Se eu deixar essa questão, ela vai fragilizar o modelo, e esse modelo ele pode até não ser aceito estatisticamente. Então, o PLS ele permite que eu faça essa correção, mas eu já lembrei os meninos aí, o que acontece? De forma que eu faça essa exclusão dessa questão que está prejudicando a variável, eu tenho que informar isso dentro da minha análise, porque eu preciso justificar, tem que colocar lá. No decorrer da análise foi necessário excluir a questão R1, né, em função de não ter atendido aos preceitos estatísticos de 0,5, né, dentro da variável, da variável latente de remuneração estratégica, eu tenho que justificar isso, por quê? O professor ou a revista que analisar o meu artigo, ele vai fazer o quê? Ele vai confrontar o meu questionário, né, com todos os blocos de questões, com todas as variáveis que está dentro do sistema, e ele vai ver que está faltando questões. Então, se eu justificar isso da minha metodologia, eu estou simplesmente justificando que foi necessário retirar, porque elas estavam prejudicando o modelo. E a equação de modelagem estrutural dentro do Smart PLS permite isso, que eu faça a correção simplesmente excluindo essa questão que está prejudicando o modelo. E justificando, sim, a questão ela prejudica o modelo inteiro, e não só a variável a qual ela faz parte. Eu fiz essa pergunta porque as cargas fatoriais das variáveis em azul
elas também sofreram alteração com a eliminação de algumas outras variáveis em amarelo. Por Sim. exemplo, da remuneração estratégica, a carga agora está em 0,039, estava em 0,054, se não me falha a memória. Isso, exatamente. Uhum. E aí... Então, aí eu já vou te fazer uma complementaridade à pergunta, se você também deve excluir as variáveis as variáveis amarelas, vamos chamar assim, da sua variável principal, que é o crescimento da firma. Se ela tiver com cargas menores do que 0,5, elas também têm que ser excluídas? Também tem que ser excluída. Tem que ser excluída também. Tá? Então, aí agora eu vou fazer o meu comentário, né, como pesquisador. Eu começaria a exclusão do modelo pela minha variável de interesse. Porque se a ordem das exclusões altera o meu modelo, se eu começo pela variável que eu quero descobrir em termos de o que ela é influenciada pelas demais, se eu calibro primeiro por ela, teoricamente eu calibrei o meu modelo. Sim. Uhum. Sem ter que tentar eliminar das variáveis que ajudam a explicar a variável maior. Sim, exatamente. Só que nesse caso aqui, eu não estou vendo nenhuma que está abaixo de 0,5. Não sei que vocês estejam visualizando aí. É que pode ser que esse modelo ele não seja explicado, né? Ele pode ter uma baixa explicação. Ele não conseguiu explicar a variável, né? Dentro do nível mínimo de significância. Exatamente. Aí, nós utilizamos aqui, ó, o PLS algoritmo, né? Agora nós vamos fazer uma simulação utilizando aqui o bootstrapping, tá? Que é uma outra fase da nossa pesquisa. Aqui dentro, nós temos também que analisar a nossa configuração. No caso aqui, a gente calibrou aqui para até 500 subamostras, né, do Bootstrap básico, e nós colocamos o nível de significância aqui de 0,5, tá? Então, isso aqui, ó, dependendo da pesquisa, do teu orientador, ou de quem está te ajudando a fazer a pesquisa, você pode alterar isso aqui. Você pode colocar mais, pode colocar menos, tá? No meu caso, eu estou utilizando 500, porque eu já fiz outras pesquisas utilizando 500. E aqui também como no nosso caso aqui está a significância de 0,05, mas aqui também tu pode ajustar de acordo com tua pesquisa, o teu professor, tá? Isso aqui nós já vimos nas telas anteriores, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova simulação aqui, só que utilizando o Bootstrap, tá? Eu expliquei, professor André, lá no começo, nos slides, o que é o PLS e o que é o Bootstrap, como é que funciona isso, tá? Então, assim, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho, né, a questão do modelo, né, se o modelo ele foi aceito, se não foi, como é que está isso aqui? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, e exportar para Excel, tá? Eu venho aqui, peço para exportar para Excel. PLS, Excel. Aqui. Aí demora um pouquinho, você também pode exportar aí para o web, tá? Que ele vai gerar um arquivo HTML, mas eu acho mais interessante o Excel, que você pode simplesmente pegar ali aquela parte do Excel e levar lá para análise de dados da tua pesquisa, tá? Ele demora aí de 1 minuto e meio a 2 minutos para poder exportar, tá? Ele não é rapidinho para exportar, não. Enquanto ele está exportando ali, eu vou só recapitular aqui o que nós estamos fazendo, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Nós estamos testando ali, ó, o crescimento da firma, né, para quem chegou agora, ou chegou um pouquinho depois, né?
o crescimento da firma, como é que ele é explicado, né? Utilizando a remuneração, mas as várias dimensões da remuneração, que é a remuneração estratégica, os incentivos, a remuneração inteligente, e a outra que a gente está testando também é a influência do capital humano sobre esse crescimento. Então, nós temos aqui um modelinho conceitual da pesquisa, que esse modelinho se reflete lá dentro do Smart PLS, que é o que nós estamos fazendo. Então, nós temos aqui todas as nossas hipóteses da pesquisa, tá? O que acontece? Quando a gente fizer lá o Bootstrap, a gente vai ter aqui os nossos arquivos da pesquisa em Excel. E aí nós vamos verificar ali algumas coisas, se as hipóteses foram aceitas, se não foram, questão de carga fatorial. A gente vai verificar ali o sentido das setas, né, que se o sinal foi positivo ou negativo, qual que é o reflexo disso, qual que é o percentual de contribuição de uma variável ou de outra, o quanto que ela explica, né, o crescimento, o quanto que ela não explica, se ela explica ou não. Dá só um minutinho que está abrindo aqui. Bom, para a gente oportunizar o tempo, eu vou fazer mais uma pergunta. Eu estou fazendo pergunta porque eu adoro isso, tá? O que você está mostrando para mim aí é vistoso aos olhos, né? De buscar relações entre variáveis e tentar testar modelagem, eu gosto muito disso. Quando você fez as suas hipóteses usando a remuneração com 4 subvariáveis e ela tendo, de repente, algum efeito sobre o crescimento da firma, essas variáveis entre si, elas não podem ter relacionamentos? Elas não podem estar relacionadas internamente? Pode sim, elas podem sim. Então, o seu modelo de teste não deveria ter, primeiro, uma composição dessas variáveis como subvariáveis, para essa variável única, remuneração, estar com uma setinha apenas diretamente para o crescimento da firma? Sim, aí tem um detalhe. Eu vou explicar primeiro aqui essa parte dos relatórios, aí a gente vai voltar lá no sistema e nós vamos incluir uma variável chamada variável de moderação, que é justamente o quê? É a relação entre remuneração inteligente e capital humano, entre estratégica e capital humano, a relação entre todas as variáveis que compõem a pesquisa, que é uma outra etapa que a gente vai fazer. Tá. Beleza, então assim, ó, depois que a gente fez aquilo ali, né, digamos que já foi lá e inseriu todos os dados, fez o que você queria fazer. Uma vez que você gerar lá o Bootstrap, o que você vai fazer? Você vai gerar o relatório em Excel, né, de preferência, tem uma questão também do HTML, mas o Excel, ele tem mais a ver com a gente, né? E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos verificar esses dados, né? Como é que tá esses dados aí, tá? O que importa pra gente? O que a gente precisa saber, tá? Deixa eu abrir aqui, vamos abrir um artigo mesmo, tá? O que importa pra mim? Vocês estão vendo a minha tela aí, né, gente? Se não tiver, vocês avisem, tá? Ah, professor André. Pois não? Ó, aqui eu tenho o constructor de como foi feito a questão das hipóteses, tá? Tenho aqui o constructor, tenho a remuneração estratégica, a gente utilizou, nós temos a hipótese H2, né? Com base no Murphy. Aí nós temos incentivos, que é outra dimensão da remuneração, que é H2B. Nós utilizamos aí o Anthony e Govindarajan. A remuneração inteligente, nós temos a hipótese H2C, o Camp e Ed Wilson, né, 2005. E aí o crescimento da firma, nós temos o Greiner, no caso, estágio de crescimento, e o crescimento da firma nós utilizamos aí a Edith Penrose, né, que ela faz uma relação com todas aí. E a H3 nós temos o capital humano, que a gente utilizou o Bontis, e a Edith Penrose também, tá? Então é isso aqui que a gente colocou lá. Eu vou mostrar também o modelo do questionário que a gente aplicou para poder fazer essa pesquisa, tá? Para quem quiser ver depois aí, e fazer, depois que baixar o sistema e quiser fazer uma simulação, vai chegar no mesmo caso. Então, nós temos aqui, ó, o questionário que nós utilizamos, né? Observe que ele tem escala Likert de 7 pontos, tá? Tá vendo aqui, ó, de 1 a 7. Então, nós temos aí, para questão da remuneração, por exemplo, estratégico, nós temos aí 11 questões. E aí, a segunda seção ali já fala de incentivos, tá vendo aqui, ó? Então, a segunda seção nós temos 9 questões, tudo com escala Likert de 7 pontos. A terceira seção nós já falamos aí sobre
Cadê aqui? Remuneração inteligente, que é uma outra dimensão da remuneração, da pesquisa, da teoria da remuneração. Daí depois a quarta sessão a gente trata aí das fases de crescimento da empresa, que nós temos aí, é uma outra etapa da pesquisa. Aí depois nós temos capital humano e assim por diante, tá? Todos eles com escala limite de 7 pontos. Para quem quiser fazer algo parecido, só para ter uma ideia de como é que a gente fez isso. E aqui os dados, né, das pessoas. Sexo, tempo, essas coisas assim, que eu não vou comentar disso agora. Beleza. Mas o que importa agora? Já que nós inserimos os dados e rodamos os dados. O que me importa agora, como estudante, ou pode ser até pesquisador, que eu ainda sou novo, só tenho um mestrado e estou começando um doutorado ainda, correndo atrás disso. Mas o que me importa, né? Me importa aqui, ó, o modelo de mensuração, tá? Para saber se o modelo ele é coerente ou não, tá? Então, no caso do Smart PLS, eu consigo saber o modelo, com uma única tela eu consigo trazer tudo aqui. O que eu consigo trazer? Eu consigo trazer a VIF, né, a AVE, a confiabilidade composta, o alfa de Cronbach, né, entre outras variáveis que a gente precisa saber. E, ao mesmo tempo, eu consigo verificar ali a validação das hipóteses. Por exemplo, nós temos aqui, ó, remuneração e crescimento, né, que é a hipótese H2, o coeficiente dela foi negativo, o caminho também foi negativo, né, o p-valor dela foi 0,7, quer dizer o quê? Que ela não tem significância estatística, ou então ela não influenciou nessa pesquisa o crescimento interno da firma, que é a nossa variável dependente, tá? Diferentemente de incentivos, que foi a nossa hipótese H2. O sinal dela, ele foi positivo, né? A direção foi positiva. O p-valor dela foi 0,0, ou seja, teve um nível de significância de 1%. Isso quer dizer o quê? Que a hipótese de que o incentivo, ele influencia o crescimento interno da firma, ele foi aceito, né? Então, estatisticamente, estou dizendo o quê? Que realmente os incentivos, eles ajudam a explicar o crescimento interno da firma. Nesse caso aqui, ele corresponderia aí a quase 30% de explicação sobre o crescimento utilizado nessa variável dependente, que é o crescimento da firma, tá? E aí, como que a gente tira isso do sistema? Nós não acabamos de gerar o nosso arquivo em Excel. Então, a gente vai lá dentro do relatório do Smart PLS e vamos procurar o que nos importa, o que nos interessa aqui agora, tá? Por exemplo, cadê? Só um minutinho aí, tá? Aí aqui dentro a gente tem os indicadores estatísticos de todas as perguntas, né, de todas as variáveis, mas aí tem a parte que mais nos interessa, que eu estou buscando aqui. Agora eu vi que estranho, não deveria acontecer isso. Tenta ao invés de eu inserir, usa o copia e cola, né, que funciona. Porque não deveria cortar desse jeito, eu deveria fazer a capa de página e na página seguinte.
Ó, aqui nós temos os coeficientes estruturais, né? No caso, nós temos a média, desvio padrão, os valores de T e valores de P, né? Nós temos aqui também a questão dos sinais, tá vendo aqui, das variáveis, intervalo de confiança. Então, nós temos aqui muita coisa da estatística básica e temos também da estatística de inferência, tá? Deixa eu abrir aqui uma outra coisa para vocês. Tem também a questão de gráficos, mas eu não vi ainda nenhum artigo que utilize Smart PLS que apresentou gráfico, então também nem sei se seria interessante fazer isso, incluir. E aí a gente volta lá para o sistema, tá? Beleza. Então, o que eu posso fazer aqui? A gente sabe agora como incluir as variáveis, sabemos como importar. Nós sabemos que temos que fazer a calibração, né? Temos que fazer a calibragem aqui. E como o professor André comentou, primeiro eu verifico a questão da minha variável dependente, que é que eu estou buscando a explicação, calibro ela. Nesse caso não precisou, porque ela não teve nenhuma questão, nenhum bloco de questão que apresentou aí abaixo de 0,5, tá? Só que ao mesmo tempo, eu tenho que verificar essa questão dentro do modelo. Então, assim, sistema em si, ele não é difícil de utilizar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida depois de como baixar, de como instalar, pode me procurar. Depois eu vou deixar meu e-mail para vocês aí, para quem quiser tiver alguma dúvida ou quiser saber mais, né? E aí deixa eu baixar aqui o outro para a gente dar uma olhadinha. Tá demorando, não é para demorar assim. Tá, enquanto isso, beleza. Então, enquanto abre o Excel lá, o que a gente tem que lembrar? O que nós temos de informação aqui? Ó? Nós podemos vir aqui e verificar os coeficientes estruturais, né? Nós temos aqui, ó, os coeficientes estruturais. Nós temos por variável, né? Então, o que acontece? Aqui nós observamos o quê? Capital humano está ok, incentivo está ok, remuneração estratégica não. Porque nós vimos o quê? Que o sinal está negativo e, estatisticamente, a gente viu que ela não contribui para o crescimento. Então, a gente verifica isso também através dos coeficientes estruturais. Depois nós temos aqui a questão dos efeitos, né? Os efeitos totais, né? Sobre o crescimento. Quanto que cada variável dessa explica o crescimento. Então, capital humano é 0,36, ou então seria o equivalente a 36%. Né? Incentivos, 0,30% praticamente. O remuneração, pelo contrário, não explica nada. Remuneração estratégica. Deixa eu abrir aqui para ficar melhor de visualizar. E a remuneração inteligente, ela explicaria aí praticamente 22%, né, da influência aí desse crescimento sobre o crescimento interno da firma. E aí nós temos também os pesos de carga externa, né, de cada um sobre o crescimento. Nós temos aí os pesos exteriores, né, nós temos cada variável latente, como que se comportou cada bloco de questão. Nós temos a questão dos resíduos também, ó, a correlação, a estatística básica, né, que é a média, a moda, a mediana, que isso aí a gente já tem essa informação assim que nós importamos os dados para o sistema. O R quadrado,
que a gente vê que o R quadrado aqui ele está ok, tem que ser acima de 0,5, tá? O R resultado também está ok, está acima de 0,5. Agora aqui tem um problema. O alfa de croma, que no caso aqui, na pesquisa, o que nos importa mesmo é esse aqui, ó. A VIF, né? Que é o modelo de mensuração. Confiabilidade composta e o alfa de Combreck e a variância média extraída. Então, o que acontece? Quando a gente vem aqui, ó, para o sistema, o alfa de Cronbach está ok, o ROA está ok, a fiabilidade composta também, e a variância média extraída não está ok. Só está ok capital humano e remuneração estratégica. Por quê? Porque foram as variáveis latentes que nós trabalhamos a questão da exclusão, lá da correção, excluindo as questões que estavam abaixo de 0,5. O que eu teria que fazer? Teria que voltar lá e verificar alguma questão do crescimento interno, alguma questão do incentivo e alguma questão da remuneração que está abaixo de 0,5. E fazer aquele processo de exclusão e não esquecer de justificar lá no meu, nas minhas análises e discussões da pesquisa, tá? Aí nós podemos fazer o seguinte agora. O professor comentou aí. O professor André está por aí? Professor André? Opa, tô sim, eu só demorei a achar o microfone aqui. Não, tranquilo. Nós podemos fazer o que agora? Nós podemos criar aqui o efeito de moderação, tá? Dá só um minutinho que nós vamos fazer isso aqui. De crescimento. Beleza. Ó, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos fazendo o efeito de moderação. O que é isso, né? Nós não temos aqui a variável dependente, que é o crescimento da firma. O que nós podemos fazer aqui? Nós vamos dizer o quê? Capital humano modera quem? Modera estágio de crescimento. Pronto. Criamos um. Tá? Aí nós vamos lá, vamos criar outro. Cadê? Nós podemos vir aqui de novo. Nós podemos vir aqui de novo e adicionar um outro efeito moderador. Se nós pegarmos capital humano e crescimento, nós vamos pegar agora incentivos e crescimento. Incentivo e estágio de crescimento. Então, nós podemos fazer aí esse efeito de moderação, tá? E depois a gente pede para... Capital humano com estágio de crescimento, ok? Então, vamos lá. Capital humano. Com estágio de crescimento. E a outra... Capital humano com estágio de crescimento, ok.
E essa aqui é incentivos com estágio de crescimento. Incentivos. Incentivos com estágio de crescimento. Roberto, para efeito de gestão do tempo, nós já já passamos até 1 minuto do horário. Queria ver com você se você precisa de quanto tempo para concluir, porque nós temos um outro mini curso às 17 horas. Certo, então tá. Então, uma vez que eu crio aqui, ó, o efeito de moderação, vai acontecer o quê? Eu vou testar o quanto que remuneração influencia em estágio de crescimento, o quanto que remuneração inteligente influencia em estágio de crescimento sobre o crescimento interno. Então, a gente vai fazer uma relação de várias variáveis latentes, né? A relação entre elas e como que esse reflexo, ele acontece dentro do crescimento interno da firma. Depois que eu fizer isso, eu vou de novo lá pedir calcular e ele vai me gerar os dados, tá? Que vai ser isso aqui. Pessoal, enquanto o Roberto vai apresentando os dados aí, eu vou pôr no chat, um linkzinho para vocês preencherem a presença, tá? No mini curso dele. Eita, que esse negócio está demorando, hein? Tá. Ô, professor André. Pois não. Se for possível, disponibilizar um e-mail para eu poder mandar o material para quem participou da oficina e também para ti, tá? Sim, é possível sim. Você pode mandar para mim, que eu vou estar mandando para todos os inscritos no mini curso. Pronto, eu mando o link do software, mando os slides, mando o passo a passo de como baixar, instalar e como é que faz tudo. Para criar uma variável latente, para importar os dados para o sistema, para salvar em arquivo CSV, a gente faz tudo isso aí para que a pessoa consiga mexer sozinho, tá? O negócio aqui travou. Bom, então, Roberto, eu acho que agora a gente já está um pouquinho avançado no... rodou? Não, está demorando aqui para rodar. Isso acontece com todos nós, o sistema às vezes não ajuda muito. Mas, Roberto, eu queria então agradecer o seu mini curso. Realmente em 1h15 explorar uma ferramenta como o Smart PLS é bastante complicado, mas você teve um bom desafio e conseguiu mostrar muita coisa da ferramenta. Talvez tenha motivado algumas pessoas a se interessarem pela ferramenta. A professora Luciane, que acompanhou, se interessou, achou muito legal. E o material que você vai mandar para nós, eu compartilho com todos que estavam inscritos. Eu também gosto muito dessa modelagem. E assim, você está de parabéns por estar usando, por estar desenvolvendo seu doutorado, tentando modelar, né, apresentar modelos e não só, né, de repente, fazer um estudo com pouco avanço. Essas variáveis que você tem trabalhado são variáveis bastante inteligentes e estratégicas para as organizações, né, falando de capital humano, de estratégia, de formas de remuneração, né? Então, assim, gostaria de, mais uma vez, te agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Nós temos um mini curso daqui a 11 minutos, né? Então, eu vou ter que me desconectar. E aí, assim, que você puder mandar o material, você manda e eu compartilho. Então, se você quiser fazer o encerramento, Roberto, fique à vontade. Ok, então, assim, gente, eu agradeço a oportunidade que o professor André deu para a gente, né, através do convite. A ferramenta Smart PLS, na minha opinião, ela é muito fácil de ser utilizada em pesquisa, seja para uma pessoa que vai fazer um TCC, ou seja para um professor que já é pesquisador, porque ela concentra vários tipos de regressão, teste T, ANOVA, que são coisas que a gente tem que fazer separadamente em outro software, e além disso, o software ele é de fácil manuseio, ele tem uma interação muito grande com o usuário, né?
e é de fácil aplicabilidade e utilização. Eu recomendo isso, nas nossas pesquisas de contabilidade e administração, principalmente. Espero que vocês tenham entendido pelo menos o basicão, né? A intenção era essa, que vocês entendam as principais funcionalidades, como é que você importa os arquivos, como é que você cria as variáveis, né? Como é que você faz a ligação, a relação entre si, a questão da calibragem, a questão das cargas fatoriais, de questão que não está contribuindo com o modelo, você tem que excluir, não esquecendo de justificar lá dentro das suas análises de discussão. O tempo já está corrido, né? Então, assim, quem não deu tempo nem para a questão de pergunta, mas quem tiver alguma pergunta, eu vou deixar o meu contato, o meu e-mail, meu telefone, tá? Agradeço ao professor André e também agradeço todo mundo que está participando aí, que nos acompanhou até esse momento, ok? Então, fico muito agradecido, professor André.